Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui nesta aula. Eu irei dar uma introdução sobre o funcionamento do Shader Editor lá com o sistema de nodes do Blender. A minha cena aqui está configurada de maneira básica. Eu tenho aqui uma câmera de 50mm, é padrão, que é quando você cria um arquivo novo. Eu tenho aqui uma luz área do lado direito, aqui da minha Suzane, com 1000 watts, 15 metros. E aqui do lado esquerdo, uma com 1 metro, 50 watts. A Suzane está no modo Shade Smooth, cliquei no botão direito, ó, estava no Shade Flat por padrão, Shade Smooth, e também está com o modificador Subdivision Surface ali no nível 2, para a gente visualizar melhor a superfície do modelo com os materiais. Como você sabe, para criar um material, você vem até aqui, ó, vou escolher aquele slot, clico em New e renomeio o material que eu desejo. Eu não vou me aprofundar tanto assim no básico do Blender, porque o pré-requisito é que você já saiba o básico, e você está vindo aqui aprender a essência de funcionamento dos nodes aqui dentro do Blender. E logicamente, ó, o meu fundo está no padrão também, acinzentado com extraente em 1. Se colocar 1 aqui, ó, ele vira 1000, né? Mas na verdade é valor 1. Por que eu estou explicando a minha cena? Porque a configuração de materiais, a maneira como o material se apresenta, a superfície do modelo se apresenta na renderização, está totalmente ligada à iluminação. É muito comum iniciantes reproduzir um tutorial, o material ficou perfeito ali no exemplo do tutorial do vídeo do curso que você viu. Porém, na hora que você transporta aquele material para a sua cena pessoal, o material não fica bom. Por quê? Não é que o material está ruim, ele não serve para aquela cena. É que porque muito provavelmente a sua iluminação não está boa. Então a aparência da superfície de um modelo, de um material, está totalmente ligada à iluminação. Sem boa iluminação, você não tem bons materiais. Tá joia? Na verdade, você tem bons materiais, só que eles não são bem apresentados por conta da iluminação não bem planejada, não tão bem feita, né? Então, eu vou deixar essa cena para você baixar aí, para você ver os exemplos, caso você não queira reproduzir ela, mas já expliquei como que é. E quando eu seleciono aqui, eu tenho aqui os materiais para configurar, né? Tem o Basic Color e tudo mais. Só que o intuito é mostrar aqui na aba Shading. Daniel, o que é Shading? A tradução de Shading é sombreamento. Só que você pode traduzir a palavra shader, shade ou shading para aparência, para como a superfície do modelo se comporta dentro do ambiente 3D. Se ele é reflexivo, se ele parece madeira, se ele parece terra, se ele parece concreto, enfim. Quando a pessoa fala que belo shader você fez no seu modelo, a pessoa está elogiando a aparência, como aquele shader, como aquele material se comporta bem no ambiente, como ele é bem apresentável. Então, eu na minha mente, eu sempre falo para a pessoa, quando alguém fala shader, nada mais do que é a aparência, apesar de não ser a tradução literal, né? Porque shading é sombreamento, que é um termo vindo lá da área de ilustração, tá, gente? Também está relacionado à área de computação também, por trás da programação disso daqui. Mas só que para ficar mais claro na sua cabeça, o shader é nada mais do que a aparência, o comportamento da superfície do modelo aqui no ambiente 3D. Então vamos lá. Aqui na aba Shading, por padrão, nós estaremos no modo de visualização de materiais, que é o Material Preview, onde nós temos aqui uma configuração com base nessa HDR. Nós podemos selecionar outras aqui, vou deixar padrão, para visualizar o material do modelo. Mas eu irei utilizar o modo Rendered, porque eu consigo visualizar as sombras e tudo mais de como irá ficar realmente o meu material lá no Eevee no final. E uma coisa muito importante, a maneira como o material irá ficar está também ligado aos samples, ao sampling, que é a quantidade de amostras que será feita aqui na minha cena. Por padrão está 0, eu coloquei 0, mas o padrão é 16. Quando eu coloco, por exemplo, 1, eu terei só uma amostra. Tá vendo? Ó, que uma amostra não é suficiente nem para reproduzir a minha sombra. Então você pode dizer assim, quanto maior esse valor aqui, mais o Blender irá gerar amostras e mais refinado irá ficar os meus efeitos de materiais, de sombra, de reflexo, enfim. Então, quanto maior esse valor, mais qualidade terá a minha cena de maneira geral. Eu deixo em 0 que o Blender irá calcular infinitamente. E aqui no valor de render, quantas amostras terão na renderização final, que é quando você aperta F12 para processar a imagem, né? Eu gosto de deixar um valor aqui como 500. Para muitos renders, 500 é um valor legal. Mas isso varia, tá, gente? Dependendo da cena, você tem que colocar um valor maior ou um valor menor.
Eu vou deixar aqui viewport em 0, porque eu quero visualizar apenas o material aqui, e vamos começar. Então, tem aqui o meu shader editor. Eu tenho aqui os meus nodes, as minhas janelinhas, tá? Onde são interligadas, meu sistema de nodes. E para movimentar elas, você clica o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta. Posso fazer isso com essa e com essa. Se você clica, você seleciona. Depois você pode apertar G, que você consegue movimentar assim como acontece na viewport. Você pode segurar Shift para selecionar ambas, pode até mesmo apertar S, ó, e apertar R e apertar G. E até mesmo você pode clicar e arrastar para selecionar mais de uma. As mesmas configurações que você vê aqui, você enxerga aqui na configuração de materiais. Só que aqui é de maneira vertical as configurações. E aqui fica um pouco mais apertado. Aqui você tem mais liberdade para trabalhar. Esse editor aqui é chamado de Shader Editor. Se, por exemplo, tivesse aqui o Graph Editor, que é para trabalhar com animação, e você quisesse voltar para o Shader Editor, você viria aqui e clicaria no Shader Editor. Aqui tem o nome do material, como acontece aqui. Se eu mudo aqui, também muda lá. E se eu excluo aqui, também exclui aqui. Mas, Daniel, cadê esse botão de mais e menos? Está aqui nos slots. Se eu clico aqui, posso adicionar um novo slot de material. Vai ficar vazio, porque não tem nada dentro desse slot. Clico em New e vou chamar de Material 2. Agora, para aplicar o material 2, por exemplo, nesse polígono, eu seleciono aqui, venho aqui no slot 2, ó, clico aqui, ó, e dou Assign. Agora, quando eu mudo a cor do material 2, ó, eu acabo mudando a cor apenas daquela área. Se eu quiser mudar a cor do slot 1, que está no restante do material, eu venho aqui no slot 1 e mudo a cor do material. Bom, isso daqui é só a base que eu vou dar com relação à configuração de materiais. Agora eu vou realmente para o Shader Editor, que é o objetivo do vídeo. Bom, para começar, ó, tudo que for conectado aqui no Surface será apresentado aqui no material, na superfície do modelo. Essa janela é chamada de Material Output, que é a saída para o material. Se eu clicar nessa bolinha com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar, eu desconecto todas as configurações realizadas nessa janela que estava dando saída aqui na superfície. Tá vendo que não está dando entrada de nenhuma configuração aqui? Logo, o material fica preto, porque não tem nada entrando na superfície. Agora, se eu clico o botão esquerdo do mouse, arrasto aqui na superfície, o Blender está fazendo assim, ó, ele está pegando essas configurações e está transportando para a superfície ter determinada aparência ali na minha cena. Então tem muito usuário que deleta essa janela ou simplesmente desconecta ali da superfície e não sabe por que não está aparecendo nada. Para adicioná-la novamente, você vem no menu Add, mas eu prefiro apertar Shift A. Tem aqui, ó, Output, que é a saída. Clico em Material Output. Clico aqui, coloco novamente na superfície. Ah, é uma coisa importante do Blender. Quando está rosa, significa ausência. Sempre que está rosa, pode estar faltando material, faltando alguma textura que não está linkada, tá? No caso aqui, como não tem nenhum tipo de node aqui de saída, ele deixa rosa. Mas é comum aparecer isso em texturas que o Blender não localiza no seu sistema operacional, nas pastas. Agora vamos falar sobre o shader principal que nós temos aqui no Blender, que é o Principal. Desculpe pela pronúncia, eu não sou um poliglota, mas enfim, ó, nós temos aqui o Principal Shader. Ele é o shader principal que eu tenho aqui no Blender, que ele dá o comportamento para a superfície ser fisicamente correta. Então, eu tenho várias configurações aqui que fazem com que a superfície se comporte como ela se comportaria no nosso mundo real. Então, quais são as principais configurações do shader principal? Nós temos aqui o Base Color, que você já conhece, tá? Nós temos aqui o Subsurface, que é para você fazer comportamento de vela, de pé, de chocolate, até mesmo de leite, de suco, de laranja, ou seja, de superfícies em que a luz se passa por dentro, ela acaba dispersando. Tanto é que o nome completo desse efeito aqui é chamado de subsurfície scattering, que significa dispersão. Então é para fazer vela, chocolate e tudo mais. Eu vou explicar isso num vídeo futuro. Aqui é para você selecionar o quão metálico é um material. Para você visualizar isso daqui no Eevee, você precisa ativar o Screen Space Reflections, tá? Senão não irá funcionar. Então, se eu colocar o Metallic em 1000, ó,
Olha lá, ele fica metálico. Mas, porém, tá vendo que está levemente rugoso aqui? É porque eu tenho um valor de roughness. Se eu coloco em 1, fica parecendo vou deixar aqui meio preto, né? Vai ficar parecendo como se fosse uma borracha. Agora, se eu deixo o roughness em 0, ele fica bem reflexivo, como se fosse um metal. Então, roughness é a rugosidade do modelo. Tudo no mundo real tem uma rugosidade. Sua pele, ela é fosca, não reflete a luz, porque ela é muito rugosa. Agora, se você olhar para o seu mouse, se for o caso, tá? Você vai perceber que seu mouse ele reflete a luz, porque ele é menos rugoso, porque ele é plástico. Então, no mundo real, assim, nós temos objetos metálicos ou não metálicos e objetos muito rugosos ou pouco rugosos. O specular é esse reflexo que nós temos aqui da luz. Tá? Mas só que o padrão é sempre 0.500, tá, gente? Dificilmente você vai mexer nesse valor aqui. Você só mexe nesse valor se for para fins artísticos. Agora, se você quiser trabalhar com realidade, você nunca mexe nele. Specular tint é quanto da cor influencia, vou colocar aqui um azulzinho, influencia no meu especular, que é o reflexo da luz. Ó. Se eu coloco assim, ó, tá vendo que ficou mais azulado? Por quê? A minha cor está influenciando o meu especular. Anisotropic é para você fazer panelas, sabe? O reflexo é diferente. Você vai notar que tem uma característica meio esticada em uma panela. Procure no Google por Anisotropic Pen, que é pen de panela em inglês. Mas, logicamente, que esse não é o único tipo de material que nós conseguimos fazer com essa configuração. Mas é o melhor exemplo que eu tenho aqui para dar por enquanto. Então, isso daqui eu iria abordar futuramente, o anisotropic, que é um material anisotrópico. Aqui o sheen, é que fica um leve reflexo aqui na borda. Isso aqui é muito utilizado na hora de fazer tecido, ó. Tá vendo? Fica, ó, é bem de leve, ó. É algo bem sutil, ó. Tá vendo, ó? Na hora que você vai fazer algum tipo de material de tecido e tudo mais, você usa o sheen. E o sheen tint é quanto da cor influencia aqui nesse reflexo que fica aqui na borda. O clear coat é meio complicado explicar, né? Então, ó, abri o Google aqui para mostrar para você. O clear coat é uma camada que fica em cima de uma determinada superfície. É para dar aquela aparência de lustrado, aquele brilho mais bonito, né? É muito comum ser utilizado em carros, não só em carros, né? Mas em outros metais também, né? Não que seja apenas só metal que é utilizado, só que é mais comum nessa área, porque nós podemos utilizar de maneira artística também o clear coat. Mas quando eu aumento o clear coat, ó, ele vai ficar com uma aparência mais lustrada aqui por cima do modelo. Tá vendo o reflexo aqui, ó? Agora se eu tiro o clear coat, ó, lá, ele diminui um pouco. Por conta da resolução do vídeo, como tem uma compreensão na hora de publicar, é melhor você visualizar aí na sua casa, tá? Porque talvez não fique tão claro. E o clear coat aqui, ó, roughness, é quão rugoso fica essa camadinha que fica por cima do meu material. Aqui eu tenho o IOR, que eu irei explicar mais para frente, na hora que for falar de vidro e também de refração e reflexão. O transmission é quando passa uma luz através da minha superfície, que é para fazer vidro, plástico e tudo mais. O emission é o quanto que meu objeto emite luz. Preto, ele não emite luz. Se eu deixo branco, ele emite luz. No caso do IVE, por padrão, sem fazer o processo de bake, que é o processamento para pegar luz indireta e alguns efeitos do IF, o emission não funciona, ele funciona apenas na aparência. Então, no caso aqui, não irá funcionar. Agora, se eu mudo aqui para... vou colocar meu plano aqui. Se eu mudo aqui para os cycles, e coloco o emission, vou ocultar aqui minhas luzes. Seleciono, aperto H, ó. Tá vendo? O meu objeto está emitindo luz. Se eu deixo preto, ele não emite luz. Mas se eu quiser uma luz mais forte, agora vamos ver sobre os sockets, esses pontinhos aqui de entrada e o de saída. Tudo que sai para o lado direito é saída, tudo que vem aqui é entrada. Então aqui no Blender, no Shift A, nós temos vários valores, nós temos vários nodes, várias janelinhas. Eu tenho aqui no input o value. Eu posso colocar qualquer tipo de valor. O que acontece? O preto é 0, o branco é 1. Só que não dá para passar aqui de 1. Eu posso vir... Acho que dá, né? Deixa eu ver se dá. Se eu colocar 5 aqui. Olha só, dá para colocar 5. Mas enfim, se eu quiser trabalhar com isso aqui de maneira numérica, eu posso vir aqui, colocar o valor, O Blender está soltando o valor 0.500 aqui e está dando entrada na emissão. Então, se eu colocar o valor como 500, o Blender vai
dar um valor de 500 aqui no Emission, ele vai ter uma super emissão de luz. Para excluir isso daqui, eu clico e deleto. Beleza, gente? Vou apertar o TH para retornar com tudo. Tá joia. Isso daqui ó, é o alfa, é a transparência do meu modelo, uma coisa muito do meu material, não do modelo, tá? E esse alfa aqui, para funcionar no Eevee, você precisa ativar isso daqui, ó. Aqui embaixo nós temos o Blend Mode. Você tem que colocar pelo menos o Alpha Hashed. Agora sim o meu alfa vai funcionar, ó. Tá vendo? Ó? Eu diminuo ou aumento o meu alfa. Eu tenho também ó, o Alpha Blend. O Alpha Blend, ele está atrelado ao Screen Space Reflection, e que é quando eu trabalho aqui ó, com o Transmission, tá? Que eu irei explicar isso mais para frente quando eu for ativar aqui o efeito aqui de refração no Eevee, na hora que eu estiver explicando esse tipo de material. Mas por enquanto, se você quiser uma transparência, você coloca no Alpha Hashed, Alpha Hashed? Não sei a pronúncia, depois eu vejo no Google. Mas enfim, ó, você consegue mexer aqui na transparência. Tá vendo esses granulados aqui? Quanto maior o valor de amostras aqui, menos granulado tem, tá? Então, vou deixar aqui no padrão e beleza. Então, gente, ó, esse shader aqui nós temos várias entradas. Então, nós podemos adicionar várias janelas aqui de configuração. Nós temos muitos shaders. Nós temos, ó, translúcido, nós temos esse especular aqui, nós temos aqui esse glossy. Enfim, nós temos muitos nodes para trabalhar aqui dentro do Blender, várias combinações de nós. Então, gente, é assim que funciona. Caso você exclua o shader principal, você pode apertar Shift A, vir em Shader, que são as configurações de shader, vem aqui no Principal BSDF, não é o volume, tá? É o BSDF, e conectar aqui e configurar a sua maneira. E uma coisa importante, ó, tá vendo aqui, ó, o slot 1? Se eu for para o slot 2, vai ter outras configurações de nodes, ó, eu mexo ali também. Bom, agora para fechar, nós iremos configurar alguns materiais básicos com base no que eu passei aqui durante esse vídeo. Eu estou usando uma imagem HDR de fundo. Se você não sabe o que é, lá no canal tem um vídeo curtinho mostrando como colocar e o que é uma imagem HDR, de onde baixar também. Mas o que eu posso dizer é que ela emite luz através de uma imagem 360, as imagens HDR, e eu vou utilizar aqui para reproduzir os materiais sem modelar um ambiente. Eu vou clicar em New, e eu tenho aqui meu shader principal. Eu quero que esse primeiro macaquinho aqui, a primeira Suzane, tenha uma aparência meio emborrachada. Eu quero que seja uma borracha preta. Então, primeiro de tudo, eu venho no Basic Color, deixo preto. Daí você pensa, ó, borracha reflete muito o ambiente ou pouco o ambiente? A borracha, ela, quando a luz bate na superfície dela, você vai perceber que o reflexo se espalha. Então, o que acontece? Significa que a superfície de borracha, de pneu, de algo do tipo, é algo rugoso. Então, eu tenho que vir aqui no Roughness e aumentar um pouquinho o Roughness, ó, até que a aparência fique mais emborrachada, ó. Tá vendo? Se eu deixasse o Roughness em 0, ó, ficaria com uma aparência mais plástica, como se fosse até mesmo algo metálico. Então, deixa aqui o valor mais ou menos em 0,700 e tem algo bem próximo de uma borracha. O próximo, eu quero que se assemelhe ao metal de um carro. Então, clico no New e vou deixar aqui vermelho, tá? Porque eu quero que o meu carro seja vermelho. Agora, você tem que pensar o seguinte, o carro, a superfície do carro é metálica ou não metálica? É metálica, então coloco o Metallic em 1. Agora, a superfície do carro é rugoso ou não rugoso? É pouco rugoso, então deixo o Roughness bem baixo aqui. Só que tem uma característica interessante nos carros que tem o Clear Coat, que eu já falei aqui na aula. Então, vem aqui e aumento o Clear Coat, que eu vou ter meio que uma aparência, ó, de como se tivesse passado uma camadinha a mais aqui, para ter um brilho a mais, ó, na minha superfície, ó. Isso é com Clear Coat, isso é sem Clear Coat. Isso daqui é o Roughness do meu Clear Coat, ó, tá vendo? Ó? Ele esfumaça ou não esfumaça. Logicamente, ó, carro tem um mapa de Roughness, tem uma iluminação planejada, tem tudo mais para você ter aqueles render de estúdio que você vê em revista, vê em comercial. Aquilo lá é uma luz planejada por fotógrafos para fazer o comercial. Então, não é simplesmente vir aqui e configurar o material do jeito que eu fiz aqui. Esse material está muito simples, na verdade. O material de carro é muito maior do que isso. Isso daqui é apenas um exemplo.
Agora, eu quero uma aparência meio que de tecido. Logicamente, não vai ter a textura do tecido, mas eu quero que seja aparência meio de tecido. Então, vamos lá. Eu vou aumentar aqui, vou deixar a cor aqui azuladinha. E você pensa, tecido é muito rugoso ou pouco rugoso? O tecido é muito rugoso. Então, aparece muito pouco do reflexo da luz. Então, o que acontece? Eu aumento bastante o roughness. Daí depois eu venho aqui e aumento o sheen. O sheen dá daquela leve esbranquiçada aqui na bordinha do modelo, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo, qualquer coisa você baixa o arquivo na descrição do vídeo, ó. Vai dar uma leve esbranquiçada aqui em torno, para parecer mais com tecido, algo do tipo, ó. E assim é com sheen, assim é sem sheen, ó. É algo bem sutil. Mas, logicamente, tem tecidos, ó, que são um pouco menos rugosos. Você pode fazer uma aparência um pouco mais diferente. Então, é assim que funciona, pessoal, o processo de criação de materiais dentro do Blender. Logicamente, nós temos várias entradas aqui, que pode entrar texturas, entrar valores, entrar mixagem de cores, mas enfim, isso daqui é apenas o básico, e eu vou mostrar mais para vocês no decorrer aqui do canal, na série de vídeos. Tá joia, pessoal? Uma coisa muito importante, para você refletir o ambiente de maneira satisfatória, é sempre bom você ativar o Screen Space Reflections. Por quê? Caso contrário, o Metallic funciona de maneira limitada. Porque tá vendo que o macaco azul não aparece aqui no reflexo? Porque eu tenho que ativar, ó, esse recurso. Aí sim, ó, ele passa a ser refletido. Ó. Olha ele aqui, ó, sendo refletido. E também as configurações de shader do Eevee para os Cycles existem poucas diferenças de um para o outro. A diferença é que o Eevee funciona em tempo real, ou seja, ele tem limitações com relação à renderização. Ele não é fisicamente correto, tem que fazer algumas coisas para ficar cada vez mais bonito o render, vamos dizer assim, gambiarras, enquanto no Cycles ele é fisicamente correto, mas só que demora mais para gerar a imagem, enquanto no Eevee não. No Eevee, a renderização é rápida, em tempo real, porém você tem que configurar uma série de coisas. Então, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Vale ressaltar o seguinte, no Cycles você não encontra nem metade das opções disponíveis no Eevee. Porque o Eevee, como ele funciona como se fosse um jogo de videogame, você tem recursos que você ativa e desativa. Por exemplo, o Ambient Occlusion. Ó. Se eu ativo, ó, ele ativa a oclusão de ambiente. Enquanto no Cycles, mesmo que você não ative o Ambient Occlusion lá como recurso, você já tem aquele efeito mais escuro em áreas onde a luz não alcança. Enquanto no Eevee você precisa ativar o Ambient Occlusion para ter esse efeito. Occlusion significa oclusão, algo fechado, né? Como aqui está fechado, tem que ficar mais escuro. Então é isso, gente. Então, assim, entre o Eevee e o Cycles, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. As configurações de shaders são extremamente similares. Tem alguns shaders que não vão funcionar no Eevee e funcionam no Cycles, mas a principal diferença mesmo é com relação à iluminação e configuração de render. Então, uma iluminação que funciona no Eevee, às vezes não funciona no Cycles e vice-versa. Então, não é só mudar um botão. Nessa situação aqui, funciona para ambos essa situação de cena, mas em outras você tem que trabalhar com um render específico para cada um. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula!